Vamos começar então aqui os nossos estudos essa semana, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o tópico de hoje é o bem e o mal sofrer. Então, já na instrução dos espíritos. A aflição é talvez o ensinamento de Jesus que mais fala aos nossos dias. A gente já comentou aqui diversas vezes que os espíritos gostam que a gente estude essa passagem, porque nós estamos vivendo os tempos atribulados mesmo, né? É claro que se nós pensarmos nos últimos 2000 anos, talvez não tenha tido tempos de muita paz. No Brasil, desde o descobrimento, eu diria que é uma terra também de bastante conflitos, bastante tormentas, né? Antes de 1500 vai ser uma maravilha. Os índios estavam morando aqui, ia ser maravilhoso, porque não tinha guerra, né? Mas desde que os portugueses chegaram, nós tivemos invasão dos holandeses, tivemos invasão dos ingleses, tivemos invasão dos franceses, já falei? Franceses, enfim. E as várias revoltas, né? As várias dificuldades, a própria forma como os portugueses também fizeram a colonização e assim por diante. Graças a Deus a gente não teve guerras civis, a gente teve revoltas, mas também foram períodos turbulentos. E na história da humanidade, imagina, esses últimos 2000 anos, o que mais teve foi guerra mesmo, perseguição, os cristãos perseguidos pelos romanos, né? Depois das guerras santas, principalmente a cruzada, Idade Média, então, que é um período chamado das trevas, né? Porque havia toda uma revolta generalizada. A tradição espiritual conta que durante a Idade Média, os espíritos que tinham sido levados ao umbral pela sua densidade, né, pelo seu grau de ignorância nas maiores profundezas, foram liberados para poder sanear, para poder eles reencarnando, melhorarem, se aprimorarem, e muitos deles, graças a Deus, despertaram durante a Idade Média. Mas a gente vê ali esse período de guerras religiosas, as pessoas usando a bandeira do cristianismo, a bandeira do islamismo, a bandeira do protestantismo e o catolicismo, né? As guerras entre as religiões, todas de uma forma muito intensa, né? E também a Inquisição, que durou até o período de Kardec. Então foi uma coisa muito, muito difícil. Nós também tivemos Inquisição no Brasil. Logo depois começam as guerras na Europa, com muita intensidade, né? E até que vem as revoluções todas e o mundo aos poucos vai melhorando. Então, quando a gente fala em aflição, Jesus já sabia, ele sendo um ser divino, um Cristo, né? Ele já sabia, conseguia antever os estágios que a humanidade passaria. Então, falar em aflição toca ao nosso coração. É o tema mais próximo de nós. E, além das aflições coletivas, nesse momento que a gente vive, com um pouco mais de consciência, com um pouco mais do gênio da solidariedade, da gentileza, né? Que isso hoje é genético, a ciência reconhece que nós temos no nosso físico um gene que eles chamam de gentileza, né? E isso é uma característica do ser humano. Então, a evolução do Homo sapiens sapiens é que desenvolveu esse gene. E algumas revelações também espirituais associadas àqueles seres de fora da Terra que nos visitam, dizem que esse é um DNA muito cobiçado na galáxia, porque possibilita a associação de vários outros seres e essa característica específica de gentileza é algo único na Terra. Então a gente sempre se lembra dos nossos defeitos, né? A gente sabe, é muito fácil a gente olhar as maldades que nós ainda temos. Só assistir o jornal, né? Você vai lá ler alguma notícia e tal, quem acorda de manhã coloca lá no Bom Dia Brasil, Deus me livre, né? Começa a ter indigestão, porque é só crime, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu não consigo mais assistir, porque, está até gravando aqui, mas enfim, né? Assim, eu não consigo mais assistir jornal, televisão, né? Eu não consigo nem ler papel, não consigo fazer nada disso, porque parece que o que vende
é a notícia ruim, é a desgraça. Então, esses canais todos, eles produzem essas notícias ruins porque é o que as pessoas, os consumidores, querem ver, né? Eu fico imaginando, gente, que consumidor é esse? Porque eu não me encaixo nesse perfil, né? Eu queria ver notícias boas, queria ter mensagem de esperança, queria ter notícias de estudos, de aprimoramento, né? Que eu acho que é assim que a gente faz a reforma íntima. Se a gente pensar só no lado negativo das coisas, a gente só atrai desgraça. Então, esse é o estigma da aflição. Então, se de um lado a gente tem esse gene da gentileza, de outro, a gente não sabe usar ainda, né? A gente ainda não sabe fazer com que prevaleça esse senso de fraternidade. E por isso a gente se aflige muito. E aquilo que mais provoca a aflição na gente é a revolta, a rebeldia. Como assim revolta, rebeldia? Você pode até se achar uma pessoa dócil, mansa, tranquila, mas no fundo, todos nós que estamos encarnados na Terra, temos uma raiva incutida, temos uma rebeldia, temos uma dificuldade de lidar com as coisas que nos contrariam. E é por isso também que quando a gente faz as nossas preces, a gente procura dirigir para Deus sempre um pedido pronto. É como se a gente tivesse a verdade melhor do que a inteligência divina. A gente não se conforma muito com as nossas desgraças. Se conformar, deixa eu corrigir, se conformar ninguém deve se conformar, mas digo assim, uma coisa é você não ficar feliz porque você tem uma vida difícil, cheia de dificuldades mesmo, ou porque você tem doença, porque aconteceu uma coisa muito triste, uma tragédia. Isso é algo que a gente tem que saber lidar, né? O budismo fala assim, se a dor é inevitável, o sofrimento não é, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com esse sofrimento, né? Ou seja, a maneira como a gente aprende a aceitar ou não aquilo que não pode ser modificado, né? A gente precisa ter a força, a coragem de modificar o que é possível. A gente modificar, não é Deus modificar, é a gente, né? E aceitar aquilo que não pode ser modificado. Quando uma doença se instala na gente, já instalou. Assim, tem o tempo, o ciclo da doença. Pode ser rápido, pode ser demorado, né? O ideal é a gente evitar que a doença se instale. Mas no estágio que a gente está de evolução, às vezes a gente também não suporta, né? Não tem como. Todas as doenças são emocionais. Eu, por exemplo, agora estou fanhoso, com coriza, estou gripado. Por quê? Porque eu desequilibrei as minhas emoções, estresse, um pouco por conta do trabalho, do estudo que eu estou fazendo. Dorme mal, come mal, né? Desenvolve estresse e a imunidade vai lá para baixo. Então alguma coisa vai ter que pegar. Ainda bem que é só uma gripezinha, mas podia ser algo grave, né? Tem pessoas que desenvolvem pânico, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que desenvolvem doenças muito mais graves. Então quando a doença se instala, não nos resta muito a fazer senão o tratamento médico, clínico adequado e o tratamento espiritual que esteja à disposição. Mas se a gente puder, antes disso, trabalhar essa energia de aceitação, né? Ou como algumas linhas orientais chamam assim, não reagir. Tem algumas linhas, principalmente budistas, né? Budista tibetano, algumas divisões entre as budistas que falam isso. Você aprender a não reagir. Por quê? Porque tudo, de certa forma, é mental. Tudo acontece na nossa mente, no nosso pensamento. Então, se a gente começa a lembrar daquela mensagem de Jesus, de oferecer a outra face, né? Da gente ser capaz de compreender a dinâmica daquele acontecimento, tentar buscar ali a lição a ser aprendida, tentar fazer com que a gente entre num processo de serenidade e equilíbrio para encontrar a resposta certa, para encontrar o comportamento correto do que tem que ser feito. Então, aí a gente vai se modificar e encontrar coisas diferentes, né? Vou fazer aqui um paralelo com o cinema. Faz tempo que eu não faço esse comentário, mas vou fazer. Quem lembra de um filme um pouco mais antigo, que ganhou o Oscar, chamado A Vida é Bela? Era um filme do italiano, contava a história de um pai que estava só com o filho
E ele precisava, no meio da guerra, no meio daquela perseguição toda ali do nazismo, do fascismo, e ele queria passar uma mensagem de esperança. Então o filme chama A Vida é Bela, porque na verdade ele estava no meio de uma calamidade, no meio da guerra, da perseguição, mas ele queria mostrar sempre o lado bom, o lado bonito. Ele conseguia enxergar beleza no meio daquela tragédia e no meio daquela desgraça. Esse filme tem uma mensagem maravilhosa, a história é muito triste, mas essa é a mensagem da nossa vida. A gente ser capaz de encontrar esperança, né? Vou fazer um outro paralelo aqui, um pouquinho mais antigo, da história de Pandora. Quem não se lembra do mito de Pandora, né? Que os deuses, querendo enganar os homens, mandam uma caixa, criam Pandora, mandam uma caixa, ela toda ingênua, toda incontrolável, abre a caixa e sai dali todos os males do mundo, mas ela, assustada, ela fecha a caixa rapidamente e sobra uma única coisa dentro daquela caixa. Quem se lembra o que é? A esperança. Então, a esperança é o gene da gentileza, né? Porque quando a gente é capaz de ser gentil, fraterno, a gente tem uma esperança. Então, essa esperança é o que a gente tem que cultivar dentro do nosso coração. Não importa, o mundo pode estar acabando, mas nós temos que ter essa esperança. Porque essa esperança é que faz com que a gente se depare com a aflição de uma outra forma. Ninguém está dizendo aqui que é para ser submisso, né, que é para se submeter à violência de alguém, de aceitar uma condição que seja opressora. Não, não é isso. O que a gente pode modificar, a gente tem que ter a coragem de modificar qualquer que seja o preço físico, social que a gente tem que pagar, porque a injustiça tem que ser combatida, a verdade tem que ser posta, né? E a gente tem que se ajudar a fazer com que as pessoas tenham condição de fazer isso. Outro dia, a minha companheira lá de casa, que trabalha comigo, né, a Rafaela, ela disse assim: minha vizinha está com um problema muito grave porque ela apanha muito do marido, mas ela não tem coragem de fazer nada. O que você pode fazer para ajudar? Eu falei, eu posso rezar por ela, não muito mais do que isso. Porque a parte principal é dela conseguir ir fazer uma denúncia na delegacia da mulher. E, de preferência, no dia que ela apanhar, porque ela vai estar com as marcas e vão fazer o exame de corpo de delito, e ali ela vai receber o auxílio e isso funciona, né? Então, mesmo como advogado, o máximo que eu posso fazer é isso. Porque o que a gente vai fazer numa situação dessa? Você vai entrar na casa dela, né? Se você não tiver a prova, a evidência, é claro que numa situação muito grave, você pode pedir até uma medida judicial que afaste o marido e tal. Não era o caso, parece que a situação não era assim tão grave, mas havia uma violência doméstica, né? Então, nesse caso, não dá para dizer para a pessoa, não, seja resignada, continue aí apanhando mesmo, né? Afinal de contas, a gente tem que dar outra face. Olha só, não entendeu nada da mensagem de Jesus, não é isso. Por favor, não é isso, né? Jesus nunca quis dizer isso, né? Porque senão Jesus ia dizer para aquela mulher que ia ser apedrejada, ia dizer, olha, aceite aí o seu apedrejamento, apanhe aí e morra em sacrifício. Não foi isso que ele fez, ele combateu a injustiça, né? Então não é a submissão, o Evangelho não fala em hipótese alguma em submissão à desgraça, à violência, à opressão. Não é disso que nós estamos falando, né? Aí há a coragem, a dimensão da coragem. Mas a resposta, né, que ela foi lá falar isso com ela disse assim, não, mas se eu falar isso ele me bate de novo. Eu falei, mas ele não continua batendo? O que muda? Então aí tem que até pensar se a pessoa não está vivendo ali uma coisa um pouco psicótica, né? Porque às vezes o comportamento dela naquela situação talvez não esteja muito claro, né? O quanto talvez ela mesma provoque, ou isso no inconsciente dela haja alguma forma de reação com aquela relação que é doentia. E talvez até espiritualmente pudesse ser tratada, mas aí ela também tem que querer. E é o que a gente sempre diz. Quando alguém pede assim, reza por mim na Casa Paula. Eu falo, eu rezo. Mas, assim, modificar mesmo é se você for, né? Porque chegar aqui e participar abre as portas da mudança. Eu sempre brinco, aqueles 3 degraus da entrada são uma verdadeira montanha.
Eu sei o quanto é difícil. Toda terça-feira tem dificuldade, a gente está cansado, tem outros afazeres, outras preocupações, né? E a gente... É uma luta para conseguir chegar aqui e subir os 3 degraus. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que vale a pena. A gente vê o quanto a nossa energia se modifica, o quanto a gente se abre efetivamente para algo de novo, algo que é transformador, que tem a ver com essa reforma íntima. Então, a gente pode continuar pedindo para as pessoas rezarem por nós, pedir para as pessoas nos ajudarem, mas o que faz a diferença é quando nós damos o primeiro passo. Então, a aflição, ela tem muito a ver com isso, da gente compreender a aflição, ter um esclarecimento sobre ela. Saber que, às vezes, nesse momento em que já se instaurou a aflição, não há muito mais o que fazer de curto prazo. Podia ter sido feito talvez um passo antes, né, prevenindo isso. Mas quando se instaura esse processo, a cura demora. Como demora para sarar qualquer ferida, qualquer doença normal. E às vezes a gente tem medo de chamar a aflição de doença, e é bom chamar. Não para ser hipocondríaco, não. Mas eu penso assim, quando a gente realiza que a gente está doente, né, então se sentir aflito é um tipo de estar doente, faz com que a gente também tome reações, decisões de um doente. Porque se a gente fica só na negação da aflição, então a gente também demora muito para poder fazer o tratamento. Então, esse tópico ele é interessante porque ele fala o bem e o mal sofrer, que é exatamente isso. Então, aconteceu o problema, a aflição, a dor. Nós podemos ter vários comportamentos diante disso. E, usualmente, a gente tende a negar, dizer, não, isso não está acontecendo, isso vai passar, acho que eu estou delirando aqui. Demora para se dar conta de que aquilo, de fato, é um problema instalado. Eu vejo pessoas que começam a entrar na crise sem aceitarem que estão vivendo uma crise financeira, uma crise de relacionamento, uma crise de saúde, né? Uma crise espiritual. As pessoas demoram. E aí tem um pouco do orgulho, da vaidade, né? da cegueira mesmo que a gente acaba vivenciando. Então, talvez o primeiro passo seja despertar para isso, desenvolver uma atenção para aquilo que acontece em torno de nós, e não adiar, e não postergar. Aceitar mesmo, com humildade, e não é fácil. Não é fácil você olhar para você, não é para ninguém, para você, e dizer assim, caramba, eu estou vivendo uma crise. Eu estou aqui vivendo uma crise financeira, uma crise amorosa, uma crise religiosa, uma crise de saúde. E eu não sei o que fazer. Quando a gente diz isso, parece que no momento seguinte começa a vir resposta. Eu não sei explicar como, né? Posso dar aqui sugestões, hipóteses espirituais, psicológicas, mas acontece. No momento em que a gente aceita a condição, as respostas, né? A mente parece que começa a trabalhar na hipótese da solução. Mas se a gente não avisa o cérebro que a gente não está bem, o cérebro acha que está tudo tranquilo. Eu costumo dizer que o cérebro é só uma máquina. A gente acha que o cérebro é onde está a consciência, onde está a nossa mente, onde está a nossa memória. Não, o cérebro é uma engrenagem. Ele funciona de acordo com os comandos que ele detecta que são importantes. E de vez em quando a gente tem que dar ordem diferente para ele. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente, no meio da tarde, do nada, ou de noite, ou será o quê, fala assim, estou com vontade de comer doce. Né? Será realmente que a gente está precisando comer doce? Para pensar. Você acha mesmo que você está precisando comer doce? Não, isso é o cérebro dizendo assim, esse maluco, essa maluca aí, não para de fazer o que eles estão fazendo, não come direito, eu estou com receio deles não comerem na refeição na hora certa, então eu vou jogar fome
Vou baixar a glicose aqui para eles poderem comer alguma coisa que sacie rapidamente. E o cérebro normalmente aprende com o nosso comportamento errático, né? Então, quando a gente começa a não ter disciplina dos horários de alimentação, não se alimenta de uma forma saudável, começa a produzir muito estresse com corticoide, e aí ele tenta gerar dopamina, ele tenta gerar alguma sensação de prazer. E o que é mais rápido na sensação de prazer? Açúcar. O açúcar, e aí vale tanto para o açúcar, quanto para tudo que tem glicose, e também para a bebida alcoólica. Por isso que a gente, quando começa a ficar triste, quem tem esse prazer de beber, já pensa logo em bebida alcoólica. Por isso que você vê na televisão, você repararam isso? Quantidade de filme, novela, série, em que as pessoas chegam em casa, a primeira coisa que elas fazem é abrir uma bebida. Já repararam isso? Eu sempre falo assim, gente, se eu bebesse do jeito que esses caras bebem aí, eu não sei o que aconteceu comigo. Porque a pessoa chega em casa, abre lá, né? É cerveja, é uísque, é vodka, sei lá o que for. Impressionante, é todo dia, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o que é isso? Até o próprio comportamento deles demonstra, é o estresse. Então tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para o açúcar. Porque é a mesma coisa, açúcar vira álcool, é a mesma coisa, né? Álcool vira açúcar, é a mesma coisa. O efeito químico é o mesmo no cérebro, né? É a queima rápida de energia que vai para o sangue. E no caso da bebida ainda é um pouco pior, porque ela passa, o álcool vai para o cérebro, fica circulando no cérebro, né? É um pouco mais complicado, mais tóxico ainda. Mas outros tipos de sensações de prazer também tem, por exemplo, o cigarro, né? Então você vai buscar no cigarro uma saciedade. O cigarro, pela nicotina, ele produz um efeito de prazer também muito, muito rápido, porque é inalação, e ele te manda lá para os comandos cerebrais de uma sensação falsa, né? Porque ela gera uma dependência. Então, esses comandos do cérebro, eles só apontam para o nosso desequilíbrio. A gente está na aflição, e aí ele diz assim, o cérebro é uma máquina, ele fala assim, eu preciso achar um balanço dessa energia. Eu preciso achar um ponto de satisfação qualquer. E ele nos leva para o extremo. Mas pode ser qualquer outra coisa. Tem gente que direciona isso para o sexo. Tem gente que direciona isso para exercícios de adrenalina. Então a pessoa vai correr para produzir endorfina. Pelo menos correr é saudável, né? Não no extremo excesso também, mas pelo menos é uma forma de compensação que é mais saudável. Mas tem gente que produz, então vai para academia, puxa muito ferro, né? Tem qualquer coisa que produza endorfina, né? Ou vai fazer esportes radicais e assim por diante. Então veja, tudo isso é fuga. Tudo isso é o cérebro dizendo assim, eu não suporto a minha existência. Eu não suporto o meu mal-estar. Eu não suporto a aflição que eu vivo. Então ele vai fugir de alguma forma. Então o cérebro é uma máquina. Agora eu pergunto a vocês, isso cura? Não cura. Pelo contrário. Porque aí piora. Porque você acha assim, eu estou na aflição, aí eu compenso de alguma maneira, que me deixa um pouquinho feliz, um pouquinho de prazer, eu vou para o shopping, compro um monte de coisa e tal. Aquela sensação de prazer, ela aliviou um pouquinho a aflição, mas depois ela volta. Aí quando volta, você vai buscar de novo o prazer, aí volta. Então não resolveu, ainda piorou, porque dá uma enganada, né? A gente vai esticando e vai empurrando. Chega um determinado momento que você não só fica com a aflição, como ainda desenvolve uma doença daquele prazer desequilibrado que você desenvolveu também. Então você agrava a situação que está. Então tudo isso para dizer o seguinte, a cura passa pela serenidade. Começa na calma. Porque quando a gente está calmo, sereno, tranquilo, a gente tem clareza das coisas. A gente desenvolve uma atenção capaz de diagnosticar, de fato, a causa das aflições. E quando eu estou falando em causa, a gente não precisa fazer regressão em vidas passadas. Porque essas vidas, o que foi feito, foi feito. O máximo que a gente pode fazer é se arrepender delas e tentar reparar os males que a gente cometeu. Mas a gente não precisa se lembrar da vida passada para isso. Elas estão aqui, os efeitos de lá estão traduzidos nos nossos hábitos, no nosso dia a dia.
Então a gente tem que ficar atento ao que a gente é hoje. É isso que importa, é o agora. E quando eu falo agora, não é nem há 10 anos atrás também. Não adianta ficar pensando nas coisas ruins que a gente fez, ainda que seja nessa encarnação, nos anos anteriores. A pergunta é o agora. A gente tem que viver o agora. Nesse momento, o que é que você é capaz de fazer diferente? O que é que você pode fazer para compreender o momento de aflição que você vive, seja qualquer a sua aflição, e fazer diferente? Veja, eu não estou usando a palavra aqui curar, resolver, acabar. Nada disso que é muito definitivo ajuda. Porque a gente vai dizer, imagina, isso não vou conseguir fazer. Né? Se alguém diz assim para você, olha, para você parar de fumar, você vai ter que correr 20 km por dia. Pô, você já começa assim, que horário? Você já vai arrumar 10 mil desculpas. Não tenho roupa para correr, não tenho tênis. Gente, hoje tênis custa R$500 para começar do básico para você poder correr. Então, quer dizer, não tenho R$500 para comprar um tênis. Então, as desculpas, as razões, um monte. Então, você não pode chegar e colocar um objetivo, sim, muito duro, muito pesado. A gente tem que trabalhar com aquela ideia dos alcoólicos anônimos, é assim, é só por hoje, só por agora. Então, o que você pode fazer agora? Você não consegue parar de fumar, mas agora, nesse momento, você consegue? Você consegue agora não fumar? Você consegue agora não beber? Você consegue agora não comer doce? Você consegue agora abrir mão de alguma coisa e doar para alguém? Olha a virada de chave. Você consegue tirar o centro das atenções de você achar que você é a única coisa que importa nesse universo e olhar para o outro? Porque no momento em que você tira a atenção de você, o cérebro ele fica meio perdido. Ele fala, como assim? Então eu não tenho que trabalhar para o prazer dele? Ele está dando prazer para o outro. Essa pessoa está ajudando o outro. E ele? Não vai cuidar dele? Então, quando você tira o foco de atenção, o cérebro, ele como que dá um reset, assim, sabe? Ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, ele vai ter que reaprender, ele vai ter que reprocessar isso. Aí você passa a ter domínio do seu cérebro, porque senão a gente vive como um animal. Se a gente aceita tudo que o cérebro quer e diz pra gente que ele acha que a gente tem que fazer, a gente virou um animal. Principalmente se a nossa vida não passa de cumprir pequenos gestos de autossatisfação. Vamos olhar assim, a gente acorda, primeira coisa que a gente faz, a gente vai buscar sensações de prazer. Então você dá uma espreguiçada, aí vai no banheiro, lava o rosto, que encostou a banho, vai lá, faz o seu toalete todo, já gastou ali um tempão no banheiro. Escova o cabelo, passa um creme. Então ali já está, prazer, você está ali de manhã já, sensação de prazer. Eu mereço, eu me amo, eu sou lindo, maravilhoso, lindo. Então, esse é sensação de prazer. Aí, você, passo seguinte, vou tomar um café. Então, você vai, toma um café, Se alguém tiver feito café para você, melhor ainda, Aquele cafezinho pronto, cheiroso, maravilhoso, pãozinho, Tudo ali. Então, veja, a nossa sequência, ela vai ser... Depois a gente começa a reclamar. A gente fez tudo isso para a gente mesmo. O cérebro não se contenta. Você pode agradar o cérebro quando você quiser. Ele nunca vai dizer para você que ele está satisfeito. O cérebro é máquina. O cérebro nunca vai ficar satisfeito. Você pode passar o dia inteiro se agradando. Fala assim, hoje eu tirei o dia. Daqui eu vou fazer massagem, depois eu vou passear, vou ver o sol nascer, e aí eu vou não sei aonde, vou almoçar com um amigo, Você passa o dia inteiro. Chega à noite, a sua aflição volta. Porque nada disso resolve a vida da gente. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter prazer na vida. É só que a gente tem que ter o controle do quanto esse prazer é saudável ou não para a gente na hora certa e na quantidade certa. Não dá para a gente se deixar levar pelo cérebro, porque senão o cérebro ele vai querer fazer o máximo possível de prazer. O máximo possível. Essa é a chamada lei da máxima felicidade. Teve até um grande filósofo inglês, seguido por outros, dois grandes filósofos, que eram o Jeremy Bentham e depois o John Stuart Mill,
que desenvolveram todo um tratado sobre isso, um tratado até filosófico, jurídico, da lei da máxima felicidade e da mínima dor, chamada de utilitarismo. Teve seu papel muito importante, ajudou muito a sociedade em determinado momento, mas, assim, pensar que a única coisa que nos torna pessoas equilibradas e evoluídas é a sensação de prazer e mínima dor, nos leva ao materialismo e nos leva ao egoísmo, no final dos contos, porque a gente vai acabar falando assim, então, se a minha matemática é o que é melhor para mim, dane-se o resto. E a gente sabe, né? A gente sabe, no fundo, que tudo aquilo que só nos dá a sensação de prazer é vazio. E parece que provoca depois uma dor, uma depressão maior ainda. Também, se essa sensação de prazer resolvesse os problemas do mundo, aqueles que têm mais recursos, mais dinheiro, não teriam tristeza, não teriam problema. No entanto, a gente vê número de suicídio altíssimo entre as pessoas que têm mais recursos, nos países se tem mais recursos. Por quê? A pessoa não tem propósito. Ela não exerce a gentileza dela. Mesmo que ela faça trabalho voluntário, que ela faça doação, etc., ela tem que se sentir útil para o mundo. Ela não pode se sentir escrava do cérebro dela. Então, a aflição, ela antes de ser física, ela nasce na nossa alma, no nosso ser, na nossa existência. A aflição é aquilo que nos pode aproximar a Deus, da divindade. Por isso que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente precisa curar a aflição original. Porque o que a gente chama de aflição hoje é sintoma. A aflição já está lá atrás, escondida. A causa da verdadeira aflição é porque a gente não se satisfaz com a gente mesmo. Não tem nada nesse mundo que vá completar o vazio que a gente tem. Um vazio existencial de saber que nós estamos numa terceira dimensão, que é limitada. A gente dorme, vai para a quarta e fala, opa, aqui eu sou livre, aqui eu posso estudar em Marte, aqui eu posso perguntar diretamente para o Chico Xavier o que ele fazia tal coisa. Eu posso encontrar os meus parentes encarnados, eu posso ir lá visitar a Itália, conhecer direto o Coliseu. Né? Sim, se você tem o pleno domínio da sua vida no mundo de desdobramento, no plano astral da quarta dimensão, você já chegou nesse patamar, você faz o que você quiser. Né? Você é livre. Então, quando a gente se depara com isso e a gente volta para a Terra na terceira dimensão é uma prisão. Isso causa em nós um mal-estar profundo. É um mal-estar civilizatório. É um mal-estar que todos nós temos. Quando a gente vai estudar a biografia das pessoas mais iluminadas que tiveram aqui, todas elas tinham dentro delas uma tristeza. E isso chama atenção. Fala assim, mas fulano era triste? Veja, a tristeza não dominava essas pessoas. Eles não se deixavam levar por essa aflição. Mas todos sentiam essa tristeza. Todos tinham alguma tristeza. Nem que seja um sofrimento de tristeza pelo mundo. Quer dizer, caramba, esse mundo podia ser melhor. Tem tanta coisa que precisa ser melhorada. Então, essa angústia, ela pode ser algo bom. Porque ela pode ser um motivador, um propósito para a gente melhorar o mundo e melhorar a gente mesmo. Mas a gente precisa se dar conta. A gente precisa entender aonde está a causa original dessa nossa tristeza, dessa nossa aflição, dessa nossa angústia. Porque o que a gente chama de aflição, na prática hoje, nada mais é do que aquilo que se concretiza como sintoma já. E o sintoma é aquela doença que eu falei. Então, o sintoma é a doença. Ele tem uma causa que ela já se transforma no físico e no emocional. Então, a aflição originária que está no Evangelho, ela passa pela nossa compreensão existencial. E passa também pela percepção do outro. Vou falar um pouquinho aqui de filosofia, tá? Lá na França, quando Descartes, você já ouviu falar de Descartes? Porque ele tem uma frase famosa que ele diz assim, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum.
A tradução está mal feita, porque fala penso, logo existe. Na verdade, ele quer dizer assim, penso, logo eu sou. Olha que interessante, né? Quando Descartes faz isso, ele é o primeiro grande pensador, que a gente tem registro, que separou o pensamento da pessoa. Porque até então, todo mundo, todos os filósofos, achavam que a pessoa e o pensamento eram a mesma coisa. E o Descartes diz assim, olha, não, se eu penso, é porque tem alguém atrás do pensamento, alguém pensando o pensamento. Então, o Descartes separou a pessoa do pensamento. Foi uma coisa incrível, né? Só que depois vieram outros filósofos que disseram assim, olha, não é bem assim. Na verdade, eu só posso dizer penso, logo existo, ou penso, sou, porque tem um outro que reconhece que eu existo. Tem um outro que existe comigo. Então, eu só penso porque há também o outro. Olha que mais incrível ainda, né? Porque senão, o Descartes se imaginou vivendo sozinho no universo. Sou eu e o meu pensamento. Eu e o meu pensamento. E não é assim, né? Sou eu, o meu pensamento, mas alguém que reconhece o meu pensamento, que eu comunico o meu pensamento e que me vê. Eu tenho um observador ou alguém com quem eu interajo. Quando eu vejo isso, eu lembro de quem? De Jesus. Porque Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o amor só é possível porque você antes existe, você é a criação de Deus, então ama a Deus acima de todas as coisas. Você é a criação de Deus. E aí, você só materializa esse amor se tiver o próximo, se tiver o outro do seu lado, à sua frente. Porque esse outro é que vai permitir que você seja plenamente, que você exista. Então, o universo, você não está sozinho. Mas o cérebro, na maioria das vezes, acha que a gente está sozinho. E que os outros não importam. Os outros são os outros, né? Se a gente deixar, o cérebro, ele tende a fazer isso. Então assim, vou resolver as minhas coisas. Vocês já repararam, assim, quando às vezes chega alguém para contar alguma coisa para a gente, e a pessoa fala, aí depois que ela ficou 15 minutos falando sem respirar, ela pergunta assim, e você, tá bem? Já viram isso? Isso é o cérebro. O cérebro, ele demora para entender que tem alguém. Imagina, ele está falando com o outro. No máximo, fala assim, e aí, tudo bem? E aí, pará. Nós somos assim. Eu faço isso também. Todo mundo faz. A gente, maior ou menor intensidade. Mas o cérebro engana a gente. O cérebro acha que a gente precisa resolver a nossa carência, né? Despachando com o outro. Jogando no outro todos os nossos conflitos, os nossos dilemas. Delegando para o outro nos fazer feliz. Assim, como assim você não é capaz de me fazer feliz? Né? Quem que tem um relacionamento amoroso e que nunca disse isso, né? Ou nunca pensou isso numa relação a dois, né? Assim, como assim você não pode me fazer? Como assim você não vai me fazer feliz? Você me prometeu que você ia fazer feliz. Você me fez juras de amor. Quando você diz, eu te amo, né? O outro espera que você diga assim, então você vai cuidar de mim. Você vai abrir mão da sua felicidade pela minha felicidade. É coisa maluca, mas é isso, né? E quando o outro diz pra gente, ele também pensa dessa forma. O cérebro interpreta dessa forma, né? Porque o cérebro é uma máquina. O cérebro está pensando assim, como que eu faço para otimizar da melhor maneira possível a relação desse maluco que me comanda? Né? Como que eu faço aqui que eu vou organizar as coisas? E ele tem que sobreviver. Mas o cérebro é uma máquina, ele não tem a visão de tudo. Então ele não entende muito bem. Hoje a gente está na época agora de falar de inteligência artificial, né? E está todo mundo assustado com isso, com alguma razão, que eu acho que também pode ser muito perigoso, quando a gente pensa num psicopata manipulando um chat GPT, o que é que ele vai tentar bolar ali dentro, né? Então, as coisas assustam um pouco como humanidade. Mas também tem que ter um pouco de confiança na providência divina e saber que as coisas vão se resolver. Mas, pensando um pouco em inteligência artificial, o computador vai fazer a ordem que a gente der, que eles chamam de prompt, né?
Sim, o comando que a gente der é o que a inteligência artificial vai fazer. Então, se você chegar lá para a inteligência artificial, né, para IA, e falar assim, olha, passa para mim uma receita de bolo de laranja. Tá, ela vai procurar na internet, ela não vai criar. A IA não cria nada, ela vai lá copiar, ela achou na internet receita de bolo de laranja. Ela vai ter que selecionar alguma. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar nos comentários, as curtidas, os viewers, que a gente chama, né? As pessoas que viram mais, não sei o que e tal, e vai mandar para você uma que esteja no ranking da melhor receita de bolo, para te entregar. Né? Ali. Legal. Beleza, o comando foi claro, né? Foi evidente, ela fez o papel dela. O cérebro é a mesma coisa. Se a gente dá um comando, um prompt para o cérebro claro, ele faz o que a gente manda. Né? Agora, quando a gente não tem clareza do que a gente quer, do que a gente deseja, de fato, vocês acham que o cérebro vai saber interpretar? Se a gente não disser para o computador o que é receita, imagina que ao invés de você falar receita, você resolva dar um apelido. Né? Imagina que em casa, carinhosamente, ao invés de você chamar receita, você chama de letra de papel higiênico. Nada a ver, né? Mas, assim, sei lá, carinhosamente em casa, você bolou esse nome esquisito. E você diz lá para a IA que ela tem que fazer uma coisa parecida com essa, assim, né? De papel higiênico. Aí, o que você acha que ela vai procurar na internet? Receita? Né? Ela vai associar com papel higiênico. Então, o cérebro, se a gente não é claro no comando com ele para dizer assim, olha, você não pode dizer algo assim, eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Se você chegar para uma IA e falar assim, olha, IA, me entrega aí felicidade. O que é felicidade? Então, o cérebro precisa entender o que você pensa de felicidade. Você precisa dizer para o cérebro. Você precisa dizer o que é amor para o cérebro. Você não pode usar palavras vazias. Você precisa dizer para o cérebro o que é estar doente. E por isso que você precisa reconhecer que está doente. Porque senão o cérebro não reconhece. O cérebro sabe o que é dor. Ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe o que é doença. Né? Se você perguntar para uma inteligência artificial qual é a doença que eu tenho, ela vai te perguntar quais são os sintomas que você tem. O teu cérebro, ele vai também falar os sintomas. Mas veja, o fato de você ter sintomas não significa que você tenha uma doença. Pode ser um momento específico que você está vivendo. Né? Eu podia chegar para uma inteligência artificial e descrever todos os meus sintomas de gripe no momento da Covid. O que a inteligência artificial vai dizer para mim? Olha, você deve estar com Covid. Mas eu não estou com Covid. Mas era aquele momento, estatística, o mundo inteiro com Covid, e ela ia dizer, está com Covid. O cérebro, ele faz isso com a gente. Então, não basta ter aflição e procurar soluções aleatórias. Também não adianta buscar coisas que fujam aos domínios do prazer e cria uma cortina de fumaça sobre as causas reais das nossas aflições. A gente também não precisa buscar aflição em vidas passadas, em vidas pretéritas. A gente é capaz de diagnosticar isso daqui. Assim, mas e aí? Como é que eu vou fazer então? Como é que eu posso fazer para encontrar isso? O primeiro é a serenidade. Eu falei, atenção. Você ficar desperto em relação às coisas. Né? Segundo, é ter um olhar atento para o outro. A gente aprende muito com os outros. Quando a gente, de fato, observa o outro, a gente olha dentro do outro, a gente se preocupa com empatia pelo outro, a gente reconhece muito a gente mesmo nesse outro. Esse outro cura muito a gente. Né? O Hahnemann tinha uma frase na homeopatia que era assim, o semelhante cura o semelhante. É verdade. A gente, quando entra na frequência de vibração com o outro, só de entender o que o outro está passando, já dá um rebote. A gente fala, caramba, eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso também. Então a gente se coloca, ao invés de ser um patamar acima, né, a gente se coloca no mesmo nível. Então isso também é um processo de cura maravilhoso. O outro passo importante é procurar ajuda. Ajuda de pessoas que possam nos abrir essa clareza da nossa mente em relação ao cérebro ou ao nosso espírito.
E aí a ajuda, ela deve ser tanto espiritual quanto, por exemplo, terapêutica. Estou falando assim, terapêutica de modo geral, porque hoje em dia tem tantas técnicas, né? Mas tantas técnicas muito boas que ajudam nisso, né? Hoje já tem técnicas especializadas em traumas, você tem técnicas como a terapia psicológica, a terapia psicanalítica, você tem uma coisa um pouco mais geral, genérica, chamada Gestalt terapia. Você tem técnicas de programação neurolinguística, você tem grupos de terapia, onde você troca as suas experiências, compartilha os seus problemas, como essas comunidades de alcoólicos anônimos, né? Pessoas que amam demais, tem vários grupos como esse. São técnicas específicas também. Você tem até mesmo grupos de amigos sérios, interessados, onde você pode compartilhar os seus problemas, os seus conflitos. Mas o importante é buscar o auxílio. Porque quando a gente busca o auxílio, a gente diz para o cérebro, de novo, que a gente precisa de ajuda. Qual é aquela regra que André Luiz nos mostra lá no Umbral, no livro Nosso Lar, que ele percebe que de vez em quando chega um ser iluminado e leva alguém embora em socorro. Ele demora 8 anos para compreender isso. 8 anos, imagina. Qual é a regra? Que ele descobre finalmente por que essas pessoas chegavam para socorrer determinadas pessoas. Não era todo mundo. Quem lembra? Porque as pessoas pediam ajuda. No momento em que lá no umbral você se entrega e diz, tá bom, chega, Deus me ajuda. Você faz uma prece, pronto, você abre um portal. Porque você precisa quebrar a barreira do seu ego, que nunca pede ajuda, é porque está extremamente egóico, está fechado dentro de si mesmo. Tem uma barreira de orgulho, de vaidade aqui, que não deixa ninguém ajudar, né? É aquela pessoa assim que está em casa, aquele familiar, que você fala assim, caramba, o cara está ferrado, está desempregado, está sozinho, está cheio de problema, está doente, está cheio de vícios, de não sei o que e tal, mas não deixa ninguém falar com ele, não deixa ninguém dar um conselho, não deixa nem ninguém dar um abraço. Ele é o revoltado. Como é que alguém vai ajudar? Aí chega às vezes num ponto que a pessoa acaba sendo internada no sanatório. Ou ela comete um ato, né, contra ela mesma, uma violência qualquer. Porque ela está num processo egóico. Esse é o verdadeiro umbral. A pessoa se fecha. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos ansiedade. Mas a gente tem que dizer. Se a gente não diz que a gente está com ansiedade, a gente não tem como receber ajuda. Então, ir para um grupo de terapia, ir para um terapeuta, ir para um analista, é pedir ajuda. Lembra que eu falei? Quando a gente vira a chavinha do eu preciso, eu necessito, eu estou doente, a resposta já vem. A resposta já vem. O querer ajuda já traz a resposta. Assim como na filosofia ou na ciência, a gente diz que quem faz a pergunta certa encontra a resposta certa. Quem não pergunta não consegue achar, né? Kardec partiu dessa premissa, quando ele fez as perguntas que serviram de resposta para o grupo do Espírito de Verdade. Mas se ele não tivesse feito a pergunta, como é que a espiritualidade ia saber o que a gente precisava conhecer, né? O Ramatiz trabalha da mesma maneira. As pessoas que psicografam os livros do Ramatiz, a partir de uma sequência de perguntas. Se não tiver a pergunta, não tem o livro. E vários outros autores, médicos, etc., fazem da mesma maneira. Você tem a pergunta. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber onde você quer chegar, né? Eu gosto muito também daquela passagem do livro da Alice no País das Maravilhas, em que ela se depara com um labirinto no meio da floresta, lá o gato sorrindo, né? E ela pergunta assim para ele, qual é o melhor caminho? Qual é a resposta do gato? Alguém lembra? Para onde você quer ir? Aí ela diz assim, eu não sei. E aí ele fala, então qualquer caminho serve.
Lewis Carroll, genial, né? Gente, não é isso que acontece na nossa vida? Será que a gente não está aberto a um labirinto? E a gente pergunta, ué, qual é o melhor caminho? Mas a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, qualquer caminho serve. A gente precisa dizer para o cérebro. Então, a nossa aflição começa na pergunta. Para onde a gente quer ir? Qual é o nosso propósito? Nós estamos aqui encarnados para fazer o quê dessa vida? Porque o resto é sintoma. Os problemas vão acontecer. As pedras do caminho, elas estão aí, não tem jeito. Mas quando a gente sabe para onde a gente quer ir, contornar ou não uma pedra, tomar um outro caminho, pegar um atalho, pedir ajuda de alguém que nos vá com a gente para atravessar uma determinada passagem, aceitar um amparo de uma morada no meio do caminho, tudo isso fica mais fácil. Porque senão a gente vai desistindo, sabe? A gente vai desistindo. E tem uma coisa muito ruim nisso tudo, que também causa muita aflição, que quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe onde a gente quer ir, quando a gente não sabe o que nós somos, porque a gente está pensando nós com esse pensamento, né? É egóico, ao invés de pensar nós com o outro, com os outros, com Deus, com o mundo, com Jesus. Então, a gente começa a acreditar no que os outros dizem para a gente. E aí a gente vai criando os traumas, né? Porque as pessoas dizem assim para a gente, coisas cruéis. Você é um fracassado. Você é feio. O seu cabelo é não sei o quê. Você tem um pé horroroso. São coisas assim que vão ficando gravadas na nossa cabeça. E a gente começa a acreditar nisso. E aquilo ficou, ainda mais se é de alguém próximo que a gente gosta. De alguém que a gente confia. O nome, profecia autorrealizadora. Você fala, você é burro, professor autorrealizadora, a pessoa vai ser burra. Na psicologia, né? Exatamente. Então, assim, imagina, as escolas antigamente eram muito assim, os professores eles eram agressivos. Eles diziam assim, você é burro, vai lá para o canto da sala, fica de castigo. Vai ser né? burro. Então, isso, caramba, imagina, o seu professor, seu mestre, né, diz que você é bom, então você acredita, sou bom. Né? Se o seu pai, se a sua mãe diz isso para você, você acredita. Né? Eu estava ouvindo hoje uma história muito triste, mas eu vou reproduzir aqui porque é importante a gente saber disso. Né? Foram feitos alguns testes de regressão, hipnose, em alguns adultos que achavam que tinham sido abduzidos na infância. E aí, durante a hipnose, se descobriu que, na verdade, eles sofriam violência doméstica, abuso em casa. E os pais, ou os tios, ou o que quer que fosse, né, que abusavam, diziam assim, olha, você vai dizer que foi um ET. Que coisa horrível, gente. Aquilo na criança fantasiou, criou um bloqueio, e ela cresceu achando que foi abduzida. Claro que esse estudo não estava discutindo se existe ou não existe abdução, estava discutindo um caso concreto. Então, veja como nós construímos fantasias terríveis na nossa cabeça por acreditar no que os outros pensam de nós e não daquilo que nós somos. Por quê? Porque nós estamos perdidos nos nossos propósitos. É claro, não vou dizer que uma criança está perdendo um propósito porque ela sequer tem propósito ainda, né? Mas quando a gente vai ficando adulto, nós temos que buscar essas informações. Por isso que eu estou falando sobre a atenção e sobre pedir ajuda. Ajuda espiritual, que às vezes um processo de desobsessão, um processo de realinhamento energético pelo passe, a reforma íntima, desperta na gente a cura, sem até precisar ir lá atacar o trauma. Mas a psicologia, a psicanálise e essas terapias de trauma, de apoio, elas também ajudam a gente. Elas também ajudam a buscar esses fenômenos. E eu, olha, apostaria que todo mundo aqui nessa sala, e mais os que estão ouvindo a gente depois, tem alguma coisa que gravou na infância, né? Ou na adolescência, ou até às vezes na fase adulta, que acreditou numa frase ruim, horrível como essa. De alguém que no momento de raiva, de fúria, de frustração, de ódio que fosse,
disse para a gente com tanta veemência que aquilo virou uma magia incrustada na nossa cabeça. E a gente passa a se deixar levar, influenciado por isso. E romper isso não é fácil. Né? Não é fácil. O americano tem isso muito forte, porque eles dividem entre aqueles que são os winners e os losers, né? Que são os vencedores e os perdedores. Imagina, você dividir a sociedade em ganhadores, vencedores e perdedores, como se fosse uma partida de futebol, né? E a pessoa leva o carimbo da vida dela. Você nunca ganhou na escola. A pessoa leva o apelido, né? A chacota. Então ela vai ser um loser, um perdedor a vida inteira. Isso é muito forte em termos de sociedade. Então lá talvez seja mais evidente, mas aqui a gente tem a mesma coisa, né? Há vários depoimentos, por exemplo, das pessoas negras que sofrem por indução dessa inferioridade que o racismo estrutural provoca, né? Porque já nasce e cresce num contexto em que é levado a acreditar que é inferior. A mulher também, né? Eu me deparo várias vezes em situações, acabou o jantar ou o almoço, as mulheres levantam e vão lavar a louça. Eu falo assim, calma gente, como assim? Né? Porque parece natural em muitas mulheres, porque se sente assim, no dever de ir lá, enquanto os homens estão ali, conversando, bebericando, contando piada, não sei o que e tal, acharem natural que elas é que têm o dever. Não é a gentileza, olha só, a gentileza é uma coisa. Você pode fazer isso por gentileza, mas outra coisa é fazer por subjugação. Porque você acredita que você é inferior ao outro. Aí é que está o problema. Essa programação que está no teu cérebro, é uma programação mecânica, ou eletromagnética, sei lá como a gente quiser dizer, mas está lá no teu cérebro, né, neurológica. Está no cérebro. Então, essa programação, hoje tem técnicas. A programação neurolinguística modifica isso. É uma das maneiras, né? Ou os excessos que a gente tem. Uma outra coisa que condiciona a gente cresceu, quem é cristão, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, dinheiro é pecado. Não posso, imagina se eu ganhar dinheiro, não posso. Mas é um pecado, não posso, nem quero, né? Não posso, o rico não entra no reino dos céus. Então, isso é terrível. E aí não foi o nosso pai e nossa mãe que falou, isso está na sociedade, né? Está no nosso inconsciente coletivo. O estigma do brasileiro ser um vira-lata, né? Se fala, eu não tenho nada contra vira-lata, eu tenho 2 vira-latas em casa que são nada mais ou menos do que cachorros de raças misturadas, não tem nada de vira-lata, né? Mas o complexo, chamado complexo de vira-lata do brasileiro, vocês acham que não influencia em nada? Né? O Brasil é o 5º país maior do mundo, talvez o maior em diversidades e recursos naturais. País que tem um dos melhores climas, um equilíbrio climático sensacional. Tem uma formação genética incrível de miscigenação do povo, mas que cresce sob o estigma de um vira-lata. De Gerson também, né? Ou, sim, você está usando um exemplo que é muito bom, porque aquilo também ficou, aquela cultura de levar vantagem, parece que despertou na gente, né? Então o brasileiro é um oportunista, né? Alguém que só quer levar vantagem. O mundo inteiro olha para o Brasil e pensa dessa forma. Como a gente fez muita denúncia de corrupção, o brasileiro hoje no mundo também é visto como um país muito corrupto. Mas eu duvido que nós sejamos mais corruptos do que os outros países. Talvez isso aqui seja mais evidente só, né? Corrupção é uma situação global, né? É uma característica humana do estágio que a gente está de evolução. Então tem várias coisas que vão carimbando a gente, né? As opções de gênero, as opções sexuais, né? Tudo isso são contratos que a gente aceita, naturaliza e torna aquilo um fato verdadeiro. E que é uma das causas graves das aflições. Então, o Evangelho pede que a gente desperte para isso. Reaja no que for possível, com coragem, para vencer na reforma íntima essa relação ruim que a gente traz. De encarar, mas não sozinho, com ajuda. O que é muito doloroso. E é muito difícil, sozinho, a gente ser capaz de ter essas evidências.
Então, serenizar a mente por práticas como a meditação, a yoga, a oração, músicas clássicas, músicas instrumentais, né? Andar na natureza, nos parques, nos jardins. O Rio de Janeiro tem tantos parques, tantos jardins. Numa praia vazia, porque não adianta na praia, a hora que está lotada, cheia de gente, tocando funk, não vai rolar. Né? A gente precisa estar num ambiente de calma e serenidade. Né? Então, isso é um processo. Pode até ser que alguém consiga aqui atingir o estado de estar no meio de uma multidão, no meio de um show de rock e ainda assim se manter calmo, sereno, tranquilo. Tudo bem? Beleza, parabéns para você. Mas eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Né? E, ao mesmo tempo, encontrar as sintonias da alegria. Mas veja, a alegria não é aquele prazer induzido pelo cérebro de satisfação imediata para enganar a angústia. Alegria é a alegria genuína. É a alegria de se sentir bem, de estar bem. E esse estar bem, ele é na simplicidade. Simplicidade. As coisas têm que estar simples para a gente estar se sentindo bem. Porque se as coisas estiverem desorganizadas, bagunçadas, muito complexas, com muito ruído, não tem esse bem-estar. O bem-estar, ele passa por um certo silêncio dentro da gente, para que a gente possa ouvir e interagir com a natureza. Para que a gente possa pensar assim, olha, outro exemplo rápido. Um bebê, ele é facilmente identificar na barriga da mãe quando o bebê está sereno, tranquilo. Na maior parte do tempo, inclusive. Né? E quando ele está agitado. Quando ele está agitado, principalmente no final da gravidez, ele começa a chutar, começa a virar. Né? Tem até dó das mulheres, assim, dó no sentido de, meu Deus, como é que eu ia fazer se eu fosse engravidar? Porque não deve ser fácil. Né? Esse final da gravidez, o bebê está ali chutando, tentando se encontrar, tentando buscar sua identidade, se reconhecer, então ele está exercitando ao máximo. É legal, bonitinho, a primeira, segunda, terceira vez, depois você está dormindo, ele acorda, faz movimento. Mas quando o bebê está calmo e sereno, o que é que está induzindo essa calma nele? Alguém sabe? Tem vários estudos que falam isso. É a batida ritmada do coração. Olha que coisa incrível. O bebê está muito próximo do coração. O coração ele tem uma batida ritmada, é sempre o mesmo ritmo. E, ao mesmo tempo, ele tem um movimento que o bebê também sente. Porque quando o coração faz um movimento, ele reverbera em todos os outros órgãos, principalmente os órgãos aqui próximos da barriga, onde o bebê está. Então, além do som, ainda tem um movimento que gera frequência. Como isso é contínuo, ritmado, como se fosse uma música, o bebê entra nessa cadência e ele se acalma. Então, nós, adultos, precisamos voltar para esse estágio de cadência, quando a gente quer o bem-estar. A gente precisa encontrar o ritmo calmo, sereno. É um ritmo de frequência que nos eleve. Por isso que o ideal é o silêncio. Por isso que o ideal é estar na natureza. Por isso que quando a gente faz os exercícios de yoga, é para que a gente alivie a mente, alivie o corpo. Né? Estou falando de yoga, mas pode ser qualquer uma dessas técnicas. Tá? Então, é isso. Quer dizer, estamos falando de aflição, mas vamos olhar a aflição de uma forma que a gente possa viver bem esse sofrimento e não de uma forma negativa. Né? Ou como os budistas dizem, que a dor é inevitável, mas o sofrimento não é. Quer dizer, a gente consegue evitar. Então, que a gente saiba compreender as nossas aflições. O budismo tem uma frase que ele diz assim: se a dor é inevitável, o sofrimento não é. Então, imagina que você esteja com dor na sua perna porque ela está inflamada. Então, a dor vai continuar ali. Você vai ter que fazer um tratamento de saúde para conseguir resolver o problema da sua dor. Então, a dor continua. Mas sofrer por causa da dor, você consegue controlar. Porque você pode encontrar formas de não sofrer tanto. O remédio é uma delas, o analgésico. Mas você pode se ocupar de outras coisas. Você pode desviar a atenção do seu cérebro sobre a dor. Você pode encontrar mecanismos que te aliviem, de certa forma, essa dor. Hoje em dia, existem estudos que falam sobre determinadas frequências de música que podem até diminuir a sensação de dor, só pela música.
né? Então, a gente é capaz de modificar. E a tecnologia está nos ajudando, e o conhecimento da ciência está nos ajudando. O momento de evolução da Terra nos propicia isso, mas ao mesmo tempo traz muito ruído, muita desinformação, muita mentira, muito fake news. Então a gente tem que estar atento. Por isso a gente precisa ter serenidade. E é por isso que a espiritualidade também pode nos ajudar. Porque, como dizia Sócrates, a felicidade, no fundo, nessa vida consiste em ter um bom daimon, ou seja, é ter um bom espírito que nos instrua, que nos auxilie. Mas de que adianta ter um bom espírito, um bom anjo da guarda, um bom guia, um bom mentor espiritual, se a gente não ouve o que ele está dizendo? Então, que a gente entre nessa sintonia e aprenda a ouvir e aceitar com resignação essas bênçãos divinas que chegam até o nosso coração. Na graça de Deus.